Quem me ver abençoado pensa que nunca sofre, consegue te matar, porque Deus contigo. Levanta a tua mão e dá glória, dá glória, dá glória. Toda Levante a mão, que dá glória. contra ti não prevalece. Não consegue te matar, não consegue te matar. Eles não vão matar você não, viu? Porque Deus contigo está. Se o muro é muito alto, através do meu louvor, Deus faz ele desabar. Lá na Grécia, eles contam, é você, que existia um pássaro diferente dos demais, ele muito precioso, não conseguiam matá-lo. Os vasos abrem a boca e dá lugar. Era lançado dentro do fogo, ele das cinzas ressurgia, muito mais belo e voltava, pronto pra voar de novo. É você, se não fosse a mitologia, eu poderia me identificar. Pois te lançaram na fogueira, mas das cinzas você ressurgiu. Não consegue te matar. Não consegue te matar. Aleluia. Porque o varão de guerra está na tua frente. E quem é que pode passar na frente dele? Recanta labalaba, chove cantarábia. Quem pode passar na frente desse varão? Não consegue me matar. Quem pode passar na frente desse varão? Porque Deus comigo está. Chama na reminara bassuminar. Ô vaso, levanta vaso. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. A tampa vai voar. Martinha, já vou te arrastar. Quero saudar o povo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 39. Mateus, capítulo 5, versículo 39. Os que acharem encarecidamente, digam amém. Amém. Os que acharam, digam aleluia. Aleluia. Os que não acharam, digam aleluia. Nós esperamos você. Diz assim a palavra do Senhor: e porém vós digo, que não resistai ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, ofereça também a outra face. Somente. Vamos estar orando ao Senhor. Coloque as mãos nos vossos corações e vamos estar orando ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor possa nos dar a Tua palavra revelada em nosso coração, para que entre, Senhor meu Pai, e limpe nossa mente e penetre, Deus, como uma espada de dois gumes, e que corta para os dois lados, Deus, e que o Senhor possa estar penetrando dentro do nosso coração a Tua palavra. Ó Deus, nós estamos aqui, Pai, para aprender um pouco com o Senhor, Deus. E se vou palestrar aqui, se vou falar algo aqui nesta noite, é porque o Senhor está permitindo, Deus, para que possa estar passando, Deus, para os Teus filhos, para os Teus servos. E eu estarei também aprendendo com o Senhor. Coloca palavras divinas, Senhor, meu Pai, que possa edificar, que possa curar, que as pessoas, Pai, que tiverem, Deus, ao ouvir esta palavra, possa estar, Senhor meu Pai, consagrado pelo Teu Espírito Santo, e Deus sendo liberto de todo pecado, de todo mal, e revestindo, Senhor meu Pai, de toda a armadura do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero colocar como um título para esta pregação, nós lemos em Mateus 5, versículo 39. O título é: não seja covarde.
Repita para o teu irmão, colocando o teu dedo de profeta e profetiza. Diga para ele assim: não seja covarde. Fala mais alto para ele, olhando bem nos olhos. Não seja covarde. A Bíblia vem dizer, no versículo 39, no capítulo 5 de Mateus: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, ofereça também a outra face. A Bíblia vem dizer desta forma, e muitas pessoas qualificam este título como se Jesus tivesse dado a sua face para ser atingida. A Bíblia vem dizer aqui sobre este versículo que Jesus ele diz para não resistais ao mal. Mas se alguém bater na face direita, oferece também a outra. E como muitas pessoas qualificam que Jesus, ele deixou bater do lado direito e deu à esquerda, estão errando. Nós vamos pregar aqui nesta noite que Jesus ele estava ainda como criança, ensinando ao crescimento. Naquela época deveria ter 30 anos de idade para concluir o seu ministério. Mas Jesus começa aos 12 anos, como diz a Bíblia. E aos 30 anos, Jesus ele vai e desce as águas por João Batista. Batismo de arrependimento, remissão de pecado. E talvez você vai parar para perguntar qual era o pecado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nasceu de uma pecadora. Mas Jesus ele não estava no intuito de levar um pecado que talvez a mãe dele era uma pecadora. Jesus estava passando um incentivo que todos nós devemos ser lavados e remidos e depois batizados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, quando João ele vê Jesus, ele fala: ali vem aquele que está antes de mim. Ou seja, aquele que veio após a mim, mas está antes de mim. Jesus Cristo, ele vem, e quando João repara, ele diz: eu não tenho autoridade para desatar as suas alparcas. Sabe por quê? A Bíblia vem dizer que até João, com todos os pecadores que chegavam até ele, como João, ele diz que não era digno de desatar as alparcas de Jesus, nós podemos qualificar aqui que 90% de certeza que João Batista, ele ia lá e desatava o nó do sapato de cada um pecador, fazendo uma gentileza de levar eles para dentro da água, e ali eles se redimirem, ali eles tirassem todo o vosso pecado que estava sobre eles. Mas mais importante é que João ele enxerga que muitos que desciam ali ainda estavam orgulhosos, e Deus ele fala, ou seja, João Batista ele fala: raça de víboras. João Batista ele enxerga que além da pessoa estar indo correndo para se livrar do pecado, está descendo e subindo, levando pecados para si, após ter redimido de todo o pecado. Tem pessoas que descem a água e depois, quando sobe das águas, parece que fica pior. As pessoas às vezes pensam: não, eu desci a água e agora, quando eu subi, agora a remissão do pecado, eu não tenho mais pecado nenhum. A Bíblia vem dizer que Jesus, quando ele deu a sua vida por cada um de nós, ele levou todas as enfermidades e todos os pecados. Se nós assumirmos algum pecado hoje,
A culpa não é de Jesus. E por isso nós pregamos aqui um pouco cedo sobre cada um carregar a sua cruz. O que significa a cruz? A cruz significa a morte. Cada um carrega a sua própria morte. Se você escolher o caminho do tráfico, você vai morrer certamente no caminho do tráfico. Se você escolher a prostituição para o resto da tua vida, você vai morrer no caminho da prostituição. Mas tem uma coisa, se você escolhe Deus para a tua vida, você vai viver com Deus lá no céu, porque é vida eterna e não existe morte, porque não pode prevalecer contra nós. Há uma opção, ou você escolhe o lado do bem, ou você escolhe o lado do mal. Livre-arbítrio não existe para nós. Se você é cristão e está pensando em livre-arbítrio, você está no lugar errado. Mas se você deixou todo o livre-arbítrio de lado e agora você faz as vontades de Deus, você está sob a posição de Deus. E quando você está sob a posição de Deus, o capeta não pode se levantar contra a sua vida. E ainda que se levante, ele não pode permanecer de pé. Toda cana ela subnerefaz. Essa pregação, ela tem que ser muito notória. Ela tem que ser muito visualizada. Eu quero ser bem versátil contigo. Eu quero ter uma versatilidade agora contigo, agora, para que você entenda que nem tudo que as pessoas vão falar para você, você como cristão, você deve aceitar, não. Tem muitas pessoas achando que você, por ser cristão, você merece ser um banana. Você deve dar a tua cara para alguém chegar e bater e virar a outra face. Não. A Bíblia vem relatar que aqui, no capítulo 5 de Mateus, nós estamos uma página após ao batismo de Jesus e também uma passagem de Jesus pelo deserto. 2 páginas pelo batismo e uma pelo deserto. Capítulo 4 de Mateus vai relatar que Jesus, ele é levado para o deserto para ser atentado pelo tentador. E quem manda? Deus Pai. Por isso nós sabemos que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tem algumas pessoas que querem ser unicistas, achar que é só Jesus. No grande dia, Jesus vai estar provando isso. Porque as pessoas não querem meditar, não querem ser examinadores da Bíblia. Eles querem somente ouvir a voz do homem. Não é a minha teologia que vai fazer eu entrar no céu. Primeiramente, que teologia significa história de Deus. E o que é a história de Deus? A própria Bíblia Sagrada. Teo significa Deus. Logia, história. Então, história de Deus. Se você quer uma verdadeira teologia para você, você começa agora a fazer a bibliologia. Você tem o vosso pastor que te dará aula de escola dominical. E se você tem alguma dúvidas em alguns trechos da Bíblia, você pode chegar ao vosso pastor ou alguém que ali come Bíblia para estar entendendo e te passando também o entendimento do que é. Mas muitas coisas dentro da Bíblia têm que ser espirituais para você entender. Porque se for somente pensar na teologia da prosperidade, como muitas pessoas estão pregando, só para encher a igreja de dinheiro, só para encher o bolso do pastor, estão achando que vão para o céu. Mas tem um céu consagrado para ele, somente o céu da boca. Porque o céu consagrado para Deus, ele é tomado à força, não é pago com dinheiro, não é comprado o ingresso, não é comprado uma antecipação. Se você quer pagar o preço, é diferente, não é com cédulas, não é com moeda, é com sacrifício, é com jejum, é com oração, é com busca de peleja. Se nós pararmos e observarmos tudo isso que nós temos na terra, tudo isso é passageiro. Tudo isso tem um tempo determinado. E vai chegar o dia que você pode ter de mais, ou você pode ter de menos. Apóstolo Paulo, ele diz que ele aprendeu a viver na escassez e na abundância. Ele passou por fome, ele aprendeu. E quem era apóstolo Paulo? Um soldado romano. O soldado romano tinha suas honras, tinha sua própria moeda.
A sua moeda estava ali com César. Por isso que Jesus ele fala para os discípulos: dá de César o que é de César, e o que é de Deus, dá o que é de Deus. Sabe o que é de Deus? Sou eu, é você. Nós somos de Deus. Mas aquilo que está sobre o nosso bolso, pelo nosso sacrifício, para o nosso trabalho, para trazer para dentro de casa, isso daí é da terra. A alface que tu come é da terra. A fruta que tu come é da terra. Os animaizinhos são da terra. E Deus nos deu a autoridade para comandar todas essas coisas. Davi, ele abre os seus lábios e diz assim: eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem sua descendência passar fome. Sabe por que Davi falou isso? Porque não dependia de prata, não dependia de ouro. Davi era pequeno, cuidava de poucas ovelhas de seu pai. Seus irmãos achavam que ele não podia, deram uma armadura para ele grande, mas Davi não precisava daquilo ali não. Ei, para de colocar a armadura que está tentando te fazer parar. Começa a se revestir da armadura de Deus. Glória a Deus. O irmão estava com a armadura bonita, com a espada bonita, mas era pesado. O peso estava sobre ele. Ele não mandava andar direito, mas gostava de falar mal do irmão. O irmão cuidava de poucas ovelhas. É natural. É natural, mas fácil ser enxergado uma igreja muito grande. Vai vir presidente da república, vai vir governador, vai vir presidentes de empresas grandes, vai vir prefeito da cidade, vai vir vereadores, porque uma igreja grande chama um incentivo de dinheiro, um incentivo de dinheiro de quem quer governar a nossa terra, de quem quer governar e ser líder em nossa terra, quer ser rei. Mas só que uma coisa é certa: quando nós colocamos em nosso coração que o único que é o nosso rei está lá no céu e que vive, que reina, que está aqui nesta noite para nos capacitar, e não tem nada que o capeta possa fazer e que ele não possa nos dar. O diabo, quando ele sente a presença de Deus, ele já bate de retirada. E ainda que ele seja teimoso, se você estiver ligado com Deus, você sente o cheiro dele. Você vê ele na pessoa. E aí você vai falar assim, ó: tu está repreendido em nome de Jesus. E aquele demônio, ele vai sair. A Bíblia vem dizer que Jesus, após passar ali pelo deserto, ser tentado pelo tentador, olha, o diabo falou para ele: olha só, está vendo essas pedras? Faça com que vire pão. Jesus estava com fome, mas aí ele responde: nem só de pão viverá o homem. Ei, Jesus, olha só, se você, filho de Deus mesmo, aí, ó, se joga daqui, ó, daqui a lá embaixo. Ei, meu amado, você não deve afrontar o seu Deus. Ei, você deve estar ligado com Deus. Você não precisa fazer aquilo que o inferno está mandando você fazer. Se a pessoa está tentando falar para você pular como se fosse um super-homem, uma super-girl, ela está tentando ver a tua vida. Ei, você não pode ser como Sansão, deixando Dalila querendo te derrotar, querendo saber aonde está a tua fraqueza para te derrubar. Ei, é o momento de você abrir os seus olhos e começar a botar as coisas espirituais para dentro de você. Ei, quem quer me destruir, quem quer me parar, ei, não deve estar do meu lado, deve se distanciar. Irmão, isso aqui é forte. A Bíblia vem dizer no versículo de número 25 do capítulo 5: concilia-te depressa com o teu adversário, quando está no caminho com ele, para que não te condenas. Ou seja, para que não te aconteça que teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Teu adversário, teu inimigo. E sabe quem Jesus compara como nossos principais inimigos? A nossa família. É forte isso. Jesus, ele enxerga que quando ele estava pregando o evangelho, ele estava ensinando, ele ainda era uma criança, ele era um adolescente,
E ele, quando estava pregando dentro da sinagoga, a mãe e os irmãos de Jesus chegam na porta. E chega agora o porteiro e anuncia: sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora. E Jesus, ele continua o seu sermão e olha para o porteiro e olha para todos aqueles que estavam ali para ouvir a sua voz e diz: quem é a minha mãe e quem é o meu irmão, se não são vocês que estão aqui para ouvir a voz de Deus? Às vezes, quem para a gente do nosso ministério é o nosso pai, é a nossa mãe, é os nossos irmãos de sangue. Às vezes é o esposo, é a esposa. E nós devemos ter muito cuidado. Porque se você é casal e está na presença de Deus, vigie. Porque a Bíblia diz que é melhor ser dois do que ser um. Porque quando um cai, o outro estende a mão. E ainda mais, melhor é a paga. Os dois têm que ser uma sociedade dentro de casa. Tem muitos casais que estão pensando da seguinte forma: um só é o escravo e começa a cantar até aquela musiquinha. Lê, 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 lê. Estão querendo açoitar. Ei, irmão, nós fomos libertos do Egito no nosso antepassado. Nós somos filhos de Deus, nós temos promessa de Deus, nós estamos na presença de Deus. Deus tem mais para nos dar. Nós não estamos sendo escravos de Satanás. Nós podemos ser escravos de Deus. Se escravo de Deus é bem alimentado, é bem sustentado. Deus não deixa cair na tentação, Deus não deixa falhar, Deus não deixa cair. Deus está para levantar. Aleluia! Nossos próprios adversários. Quem é? Nossa própria família. Se o meu pai tivesse vindo e falasse assim: meu filho, hoje tu não vai para a igreja. Eu, com a idade que estou, eu ia falar: pai, o senhor me perdoa, porque agora eu já aprendi. Eu já fui criança e fazia as coisas como criança. Quando eu fui adolescente, fui moço, eu fazia coisa de moço. Agora, eu já passei dos 30, papai. Eu já estou na base dos anciões. Passou dos 30, meu filho. Você tem que ter compromisso. Tem muita gente de molecagem depois dos 30 anos. Querendo achar que é uma criancinha. Ah, tem que cuidar de mim, tem que fazer tchuqui-tchuquetinha. Ah, sou criancinha. Tem que tomar marretada para consertar a vida. Entender que Deus não está brincando de ser Deus e nem o diabo está brincando de ser diabo. Mas tem muito cristão brincando de ser cristão. Passei dos 30. Ah, não. Mamãe, papai, você pode me dar aquilo? Hey, está na hora de você abrir os olhos, correr atrás. Tem pessoas que vivem a vida inteira e não conseguem prosperar nada na vida. Por quê? Porque ficam prostrados, querendo sempre que o outro venha estar estendendo as mãos, mas ele sempre está com as mãos baixas. Quando o outro cai, está cansado, enfermo, doente, porque já está sofrendo demais. Para uma pessoa que não dá dedicação, não dá valor àquele que tanto peleja por dentro do seu lar. É hora da gente se levantar e saber que Jesus está voltando. Jesus, ele começa a palestrar com os seus discípulos. E quando ele começa a palestrar, diz o versículo 26 do capítulo 5, diz assim: em verdade te digo que de maneira nenhuma será dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que tentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Portanto, se os seus olhos escandalizares, arranca e joga longe de ti. Pois melhor é que perca um dos teus membros do que o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita escandalizar, corta, tira longe de ti. Melhor que entra sem um dos teus membros
para que não se perca o teu corpo todo e seja lançado no inferno. Jesus ele estava palestrando com os seus discípulos, porque os seus discípulos eram pessoas que estavam começando agora a entender o que era ser cristão. Você sabe o que significa apóstolo? Aquele que seguiu a Cristo. Tem pessoas hoje em dia se titulando apóstolo. Pessoas que andaram com Cristo são considerados como apóstolos. Caminharam com Jesus. Estavam ali, pegaram na mão de Jesus. Almoçaram com Jesus. Só que hoje tem pessoas, tem nada contra eles não, que eles pregam o evangelho, mas apóstolos não existe isso não. Os apóstolos foram até o apóstolo Paulo, porque teve uma visão diretamente com Jesus e Jesus cegou ele. Tem muitas pessoas que estão de uma certa forma com a cegueira do diabo e querem colocar simplesmente status. Eu quero estar grandão. Ah, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. E não subiram nem patamar na sua vida. Já querem logo subir direto. Não subiram nem degrau. Nunca foram obreiro, nunca foram diácono, nunca foram evangelista, nunca foi presbítero, nunca foi um auxiliar de dentro da igreja. Mas já quer chegar logo a pastor, a bispo, a apóstolo. Irmão, eu vi aí varões aí que estão na presença de Deus. Eu gosto muito do pastor Marcos Gieri. Mas aquele rapaz lá, o Tonzão, chegou lá, aí já vai logo a um missionário. Vaguinho chegou lá há pouco tempo, não passou em degrau nenhum, já foi logo a missionário. Baby Consuelo, a mulher cantava totalmente pro mundo, tá com cabelo roxo ainda, e já tá como apóstolo. As coisas já estão assim, irmão. Isso é para cair a realidade. Tem pessoas que temem falar quando uma pessoa é grande, com medo da pessoa querer bater. Irmão, não existe ninguém grande. Porque Jesus ele deixou bem claro aqui que se um de nós escandalizássemos o nome dele, se um de nós errássemos com ele de uma certa forma, vou colocar aqui, ó. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 19. Qualquer que, pois, violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Qualquer que, porém, os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Aí talvez você vai falar assim, mas os apóstolos não falaram, quem será o maior no reino do céu? Jesus falou, será aquele que tiver o coração como de uma criança. Como está a câmera aí? Será o que tiver o coração como de uma criança. Jesus ele não falou que não haveria pessoas grandes no céu, não. Ele só queria que tivesse um coração humilde. Só que tem pessoas que já querem logo um degrau bem lá em cima. Não querem passar o que vocês já passaram. Fui obreiro, sou diácono, diaconismo tem que tomar conta da porta, diácono tem que ser tesoureiro, tem que ser secretário, diácono tem que limpar a igreja. É um aprendizado. Missionário do Domário foi diácono. Como é que era? Tem que chegar às 3 horas da tarde lá, limpar a igreja, deixar limpinha, cheirosinha. E alguém para te ajudar? Não, né? Sozinho. Já passei por isso tudo, irmão. Fui subindo degrau em degrau. Hoje em dia tu fala com o diácono, tem que limpar o banheiro. Não. Estava fazendo isso e isso e isso. Se quiser você limpa. Se demora o diácono hoje em dia quer bater até no pastor. As pessoas não querem subir o degrau, mas querem já chegar a um patamar achando que a carteirinha vai levar para o céu. E que adianta uma pessoa se titular como bispo, como apóstolo, sem nunca ter uma vivência com Deus. E na hora de chegar lá com Deus vai achar que o dinheiro vai levar para o céu. Aí para nós chegarmos no nosso título, para não se acovardar, não se acovarde, irmão.
Tem gente se acovardando por causa que a presidenta está fazendo tantas coisas, tem medo de ir lá. Em outubro, eu vou estar viajando para Brasília. E vou estar orando lá no meio daquele gramado lá. Irmão, se Deus permitir que eu morra, tem uma coisa: morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. A morte já não convém mais para aqueles que estão em Cristo. Porque quem está em Cristo tem a vida eterna. E deve estar faltando sobre aqueles lugares profetas de Deus para estar profetizando. O único que eu vi que teve coragem de entrar lá dentro daqueles senados, lá dentro da Câmara dos Deputados para falar foi o Silas Malafaia. E tem pessoas hoje em dia querendo escandalizar o homem. E às vezes não é pessoas de fora do cristianismo, não. São cristãos querendo falar mal do homem. Tem gente brigando com o próprio cristão. Ei, está na hora de vocês pararem para pensar que nós somos uma família de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Você não pode se acovardar. E mais, versículo 39 que nós lemos, diz assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça também a outra face. Sabe o que Jesus... Se tiver alguém com maldade no coração, tentando contra a vossa vida, não resista a ele não, combata, você não é covarde. Tem pessoas dizendo que Jesus deu a outra face. Mentira! Jesus estava ensinando a pessoas que não conheciam ainda o que era ser cristão. Ele estava ensinando para os seus discípulos, que realmente foram apóstolos, porque passaram por prova, tiveram poder sobre as mãos. Eles passaram, eles comeram a mesma coisa que Cristo comeu. Eles andaram, caminharam o mesmo quilômetro que Jesus caminhou. Eles passaram por barcos aonde que Jesus passou. Alguns deles tiveram que viver pela fé, porque Jesus viveu assim pela fé, passando para eles. Alguns deles até duvidaram, alguns deles até negaram. Mas uma coisa é certa: todos eles morreram por amor de Cristo. Aleluia! E nós? Será que nós estamos fazendo isso? Jesus, ele não tomou tapa no rosto, ele estava ensinando para pessoas que eram ignorantes ainda. Imagina você ter que pregar o evangelho para uma pessoa dentro de um tráfico de drogas, e de repente o cara fala assim para você assim: eu quero ver se tu é cristão mesmo. Te dá um tapa na tua cara. E ele fala assim: se você me der o outro lado da face para me bater, eu me converto. E aí, você dando o outro lado, tem até uma ilustração de um rapaz que ele ia todo dia para evangelizar. E ele chegou sobre um homem totalmente bruto que não aceitava o evangelho. E ele estava com a filhinha dele no colo, e de repente ele tira a filhinha já andava, deixou ela no chão e foi lá e falou assim: você é cristão mesmo? E deu um tapa no rosto do cara. E ele falou assim: eu aceito esse Jesus só se você me der a outra face. Ele deu uma bolacha no cara, o cara caiu no chão. O evangelista caiu no chão. E ali ele levantou já com o rosto para ele bater do outro lado. E quando ele foi para bater, a filha dele: não bata nele, porque ele é um verdadeiro cristão. Aquele homem caiu de joelho, porque a filha dele era muda, e voltou a falar. Ei, irmão, Jesus estava explicando simplesmente: se alguém te der um tapa na tua face, não precisa você tentar contra a vida dele, não. Mas se ele pedir o outro lado da tua face, tenha certeza que ele vai entrar para estar pelejando por ti. Jesus não deu a sua face. E Jesus declarou aqui muito bem: para que você não resista ao mal. Amados, aqueles que com ferro ferem, com ferro será ferido. Vai chegar os dias que os cristãos vão ter que pegar espadas novamente. Porque o reino das trevas vai estar como pessoas aqui na terra, tentando contra a nossa vida. Vai ter igreja se fechando. Eu pude contemplar com o Espírito Santo que o ano agora, nesse ano de 2015, no mês de novembro, nós vamos passar por grandes tribulações e vai ser os cristãos. E se nós não estivermos preparados, vai ter muito cristão morrendo.
Não se acovardar. Não se acovarde. Livro de Mateus, capítulo 10. Abre aí. Versículo 34, para mim terminar. Livro de Mateus, capítulo 10. Está lendo aí, ô Diaco? Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Enquanto vocês abrem, eu vou estar bebendo um pouquinho de água. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Diz assim: não cuideis de vir trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a... Sabe o que é a espada? Justiça. Sabe o que ele fala? Também sobre o capítulo 5 e versículo 6. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Fica aí no capítulo 10 ainda, versículo 34. Versículo 35 do capítulo 10 de Mateus. Porque eu vim pôr em dissensão ao homem contra o seu pai e a sua filha, contra a sua mãe e a sua nora, contra a sua sogra. Sabe o que é dissensão? Discórdia. Sabe o que Jesus ele veio? Para trazer realmente a discórdia. Sabe por que tua mãe às vezes tenta contra você? Sabe por que teu irmão tenta contra você? Sabe por que tua nora tenta contra você? Sabe por que teu sogro tenta contra você às vezes? Sabe por que tua sogra tenta contra você às vezes? Para provar a tua fé. Para provar se você realmente está lapidado pelo Senhor. E o próprio Jesus ele veio para trazer isso. Para ver se você está capacitado como cristão verdadeiro. Tem muitas pessoas que acham que estão qualificados de assumirem cargos. E estão até mesmo vindo com parte financeira. E tem pastores super abençoados, abençoando. Eu amo o pastor Marcos de Éden de coração. Mas ele abençoou o Tãozão agora está lá na Flor de Lins. O único que está lá fiel a ele lá é o Vaguinho. Não sei se ainda está lá ou se saiu. Mas aí, qual foi o patamar que o homem passou para chegar a ser missionário de repentemente? Quero dizer aqui bem claramente, vai ir para a internet isso, o dinheiro. O homem era um pagodeiro, sabia sambar. Hoje ele canta o samba gospel. Mas será que isso daí é provável? Que são coisas totalmente de Deus? Será que ele está alicerçado pelo cargo que ele está tomando, assumindo hoje? Deus ele tinha providência para ele ser pastor, mas tinha que subir degrau, conhecer, ter estudo, para que amanhã depois ele não venha deixar o samba gospel e voltar para o samba do mundo. Ele pode olhar isso aí na internet e querer retrucar, mas uma coisa é certa: quem não cava poço, irmão, não sabe o sabor da água que está lá embaixo. Não adianta, irmão. Não adianta. O gostoso é quando você cava o poço, você está cansado, mas você vê a água lá embaixo. E você vai beber a água com alegria, falando assim: eu achei, eu cheguei, eu conquistei, agora eu tenho a água que me dá a vida. Mas na moleza, irmão, é muito fácil você comprar alguém aqui nessa terra. Quero ver comprar Deus que está lá no céu, não tem como. Versículo 36, no capítulo 10 de Mateus, diz assim: assim os inimigos do homem serão os... Quero ver toda a igreja lendo o versículo 36, em voz alta. Os inimigos do homem serão seus familiares. Diácono não leu, obreiro Stefano não leu, tem também um obreiro também, Leone também não leu, missionário Lindomar também não leu. Comer a língua, tem uma formiguinha mordendo meu pé aqui, mordendo meu sapato. Ô formiguinha! Vamos lá? 1, 2, 3.
igreja. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Entendeu agora? Entendeu agora, irmã Letícia, também? Ama mais o teu filho. E Deus, ele permite a morte, porque está impedindo o ministério. Ama mais o teu pai e tua mãe falando besteira para você. E aí você vai ver tua mãe ou teu pai morrendo, indo para o inferno, porque você não está dando a salvação. 38. Missionária Isilda, que é o 38. Cuidado com o 38. Vamos lá no 38. 38. Viu lá? Quem não toma a sua cruz e não segue após a mim, não é digno de mim. Eu já disse aqui, cruz significa morte. Qual é o tipo de morte que você quer ter? Com Jesus ou no mundo? Não escutei não, Jesus também não. Qual é o tipo de morte que você quer ter? É por aí. Você pode até viver sem Deus, mas morrer sem Deus, irmão, vai para o inferno. E aí, vai ter gente que ainda vai brincar ainda? Irmão, pode vir minha mãe para conversar comigo. Se for coisa de Deus, eu aceito. Se não for, eu repreendo. Se meu pai tivesse em vida, o meu pai falasse coisa de Deus comigo, tem coisa que não é só a Bíblia. Tem coisa que ele vai falar, coisa de casa. Mas se eu ver que ele está profanando ou levando coisa errada para dentro de casa, eu sou autoridade de Deus, eu tenho que falar. Não é porque você é filho que você vai abaixar a cabeça para coisas erradas. Ah, meu pai quer levar isso para dentro da minha casa, minha mãe quer levar isso para dentro da minha casa. Ah, minha mãe está assim, desse jeito. Ah, minha mãe está assim, assado. Ah, minha mãe falou isso. Repreende. Vocês se casaram, agora é vocês uma só carne. Se vocês tentarem de uma certa forma atingir, apesar que vocês ainda não são casados no papel, vou fazer de tudo para vocês se casarem no papel, para que vocês estejam alicerçados. Eu não me casei no papel e deu isso, senão eu ia levar minha cruz até o resto da vida. Às vezes a vida poderia ser curta, por causa de quê? O estresse acaba com a vida da pessoa. A defamação que a pessoa recebe todo dia, pedrada, isso aí destrói a vida da pessoa. Tem às vezes a pessoa que acha da seguinte forma: olha, a pessoa só é atingida, só é agredida quando é batendo com as mãos. Jesus falou aqui para aqueles que viessem dar um tapa na face direita, dá-se à esquerda. Sabe qual é esse tapa? É o tapa da palavra, que é um tapa sem as mãos. Ei, irmão, está na hora de nós termos autoridade, não se acovarda. É meu pai, é minha mãe, está errado, eu vou repreender. Sabe como você vai levar a tua casa para o céu? Quando você aprender a repreender os seus. Porque você repreender os outros da rua é muito fácil. Eu chegar diante lá, do missionário Lindomar lá, falar para o missionário: missionário, eu falar para o missionário, tu tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso, tua família tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso. E a minha família ficar toda desconcertada, aí é mole, irmão. Aí é mole. Só que não existe isso, não. Aí entra até aquele versículo para dizer: não julgueis para não ser julgado. A forma que você medir será medido. Só que isso tem o mesmo ensino que nós estamos passando aqui. Para aqueles que são discípulos, ou até mesmo para um pastor que não se dedica à palavra de Deus. Por isso foi bom fazer teologia. Por isso foi bom fazer seminário. Eu aprendi mais? Não. Eu aprendi que eu devo ler mais. Porque quando eu fiz seminário, tinha lá católicos. Quando eu fiz teologia, tinha espírita dando aula.
tinha macumbeiro dando aula, tinha homossexual na teologia. São pessoas que se dedicam em ler a Bíblia. A Bíblia diz que até o diabo conhece a Bíblia de frente a frente, porque isso aqui é só um remédio para você se livrar do diabo. E tu acha que ele não conhece a fórmula do remédio? Tu acha que ele te deixa enfermo, caído, por causa de quê? Porque ele está tirando o remédio que é da tua vida. Não pare de ler a Bíblia. Seja como Josué, como Deus falou para Josué. Ei, medita de dia e de noite na lei, para que, você possa caminhar prudentemente, tranquilo. Tua família vai bem. Você vai ter carro, você vai ter casa. Pastor, está pregando carro e casa? Não, estou falando que é prosperidade na tua vida. E pensa que o Senhor dá. Agora, quando nós desrespeitamos, não. Eu não dava mole aqui, não. Estava com a Letícia, a mãe dela vinha falar alguma besteira. Tua mãe está falando besteira. Vai lá para trocar negócio para mim, o filho dela lá. O que, rapaz? Eu aprendi a trabalhar correndo atrás. Filho dormindo lá, mamanjão. Agora trocar para mim lá o negócio da torneira. Vou nada. Não recebe dinheiro. Deus não permitiu que recebesse alguma bênção. Sabe administrar. Eu sou fiel no pouco. É por isso que Deus me coloca no muito. E quando tu é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Quanto tu tinha antes, missionário Lindomar? Quanto tu recebia do Estado? Nada, né? E hoje tu recebe. Sabe por quê? Porque tu foi fiel no pouco. Você caiu enfermo. Mas caiu enfermo na presença de Deus. O diabo tentou até te matar. Tinha pessoas achando que tu ia morrer. Até a própria família não queria mais tocar nas tuas feridas. Só essa mulher que ia lá te dar um beijo na boca. Falava, a boca do cara tá assim. Tá dando um beijo. Ela vai lá e dá um beijocão. Tô sendo sincero, irmão. Você estava lá com o beijinho todo machucado. Que isso, rapaz? Ela dava aquela beijocona que chegava desse, vinha até aquele puizinho assim no pouquinho. Deus! Aí vou te falar. Isso daí vocês têm um amor. Só que tem pessoas impedindo o amor de vocês. E às vezes é a própria família. Você tem que abrir os olhinhos também, diaconisa. Senão, tua própria família pode destruir o que é o teu futuro. Antes tu também não tinha nada. Agora tu tem um esposo abençoado que é missionário. Você é diaconisa, em breve vai ser missionária. Ele em breve vai ser um pastor. Em breve vocês vão ter um campo que vocês vão estar dirigindo. Estou falando, estou arrepiado. Então vocês têm que estar ligados com o Senhor. Assim vai ser essa pessoa que vai assistir também esse vídeo. Se eles estiverem ligados com Deus, ele vai saber que, olha só, Jesus ele não vem trazer a paz, não. Nós que temos que levar a paz para Jesus. Nós estamos nessa terra, levamos a paz. Nós vamos lá no embriagado, nós vamos no drogado, nós vamos lá no tráfico de droga, nós vamos no mendigo, nós vamos no quizumbeiro, no macumbeiro, no feiticeiro. Nós vamos levar a paz para eles. Vocês não querem paz? Sabe o que a Bíblia diz? Olha só, quando Jesus deu autoridade aos seus discípulos, ele falou assim, vocês entrarão em casas, em cidades, e quando vocês forem quando não forem aceitos, eu queria falar outra palavra, rejeitados, é isso aí. Ô diabinho, para de entrar na minha mente, eu estou em cima do altar, tentando cortar aqui a minha palavra. Abençoado seja a obreira Stephanie, rejeitados. Quando for rejeitado, limpa o pezinho. Vou tirar aqui o sapato aqui, não sei de chulé não. Mãe, quando sujar também meu mão. Limpa. Deixa eu ver. Limpa o sapato, depois tu bota no lugar. Eita Deus. Depois você bota o seu sapatinho no lugar, depois de limpo, e não volta mais naquele lugar. A Bíblia diz isso. Se você for, e a Bíblia diz assim, tuas palavras são como pétalas que não podem ser lançadas para porcos. A pessoa não está aceitando, sai de perto. Ei, o necessário é você ver quem é quem. E às vezes dentro da nossa família é que a gente precisa saber quem é. Porque senão destrói toda a nossa família e toda a nossa herança. Tu está achando que depois, se você
ou ele vier a falecer, está achando que vai ser mil mar de rosas? Vai ser não, vai ter uma briga travada com pessoas da tua própria família falando assim, eu quero isso, tu agora vai ter que me dar, tu não me permitiu que eu ficasse aqui, agora eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero isso. E vou te falar melhor, como o Espírito Santo de Deus já me revelou, antes, quando o meu varão estava doente, já houve esse comentário lá. Então, vigia, varão, vigia. Teu irmão está falando que vai construir uma casa, dá linha na pipa para ele. Quer uma ajuda? Quero ajuda. Ah, quanto é que tem que gastar? Não gasta o dinheiro dele não. Não dá o dinheiro para ele não. Vai lá, passa o cartão, quando o cartão estiver desbloqueado lá, vai lá, ó, compra um tijolinho para ele, tijolo. Ó, tu vai fazer a tua casa, tu tem tanto tempo para sair fora. Vai começar a viver a tua vida. Você já aprendeu agora a viver a tua vida. Você tem um esposo, você tem uma família. Agora é você e tua família. Assim é a minha vida, assim é a vida de qualquer uma pessoa. Quando chegar um patamar, tem que dar linha na pipa. Você tem que começar. Vocês já criaram. Sabe quantos anos vocês estão juntos? Fala aí. 6 anos, né? 6 anos. 6 anos. Sabe o que é? Uma vida. 7 anos, né? Porque foi com 13 para 14, né? 12. 6 anos. Bom, 7 anos que já vai completar, né? 7 anos. Idade da perfeição. Pô, tá chegando a idade da perfeição. Começa a falar assim, ó, pessoal, olha só, gente. Sei que eu amo vocês. Mas vocês me amam também? Eu preciso viver agora. Preciso ter a minha vida. Sem ele deixar pessoas da família dele se entorver, e sem deixar você também deixar pessoas da tua família entorver. Porque enquanto você estiver deixando isso, vai haver dissensão. Sabe o que é? Discórdia. Jesus falando no versículo 35 do capítulo 10 de Mateus: porque vim pôr em discórdia ao homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, ou vice-versa, o genro contra a sogra. Você vê que teu pai é fechadão com o teu esposo, mas a tua mãe tu sabe que não é. A realidade é essa. Eu não posso enganar em cima do outro. Porém, isso vai para a internet, nós vamos cortar para aqui. Isso daí pode ser uma outra conversa em outro canal. Vamos entrar aqui para terminar a palavra do Senhor. Irmão, versículo 5 do capítulo 6. Abre aí. Para fechar. Todos acharam? Mateus 6, versículo 5. Diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e ore a teu pai, e vê o que está oculto a teu pai, que vê o que está oculto, que te recompensará. Amém? Versículo 7. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, os que pensam por muito falarem serão ouvidos. Então é um pouco em falar. Deus, ele fala para nós não orarmos como hipócritas, não ter repetições em nossa oração, como gentios. Gentios não é gentil. Gentil, pessoa aparentável, não. Gentio é pessoa que é incrédula, que não acreditava em Deus, mas passa a acreditar quando o poder de Deus chega. Então, amados irmãos, essa palavra é sábio e vigilante, para não cair nas astúcias nem nas armadilhas de Satanás.
Não se acovarde. Lute. Vai chegar os dias que nós vamos ter que usar a espada. E a Bíblia diz que nem tudo é na palavra, às vezes vai ter que usar a espada. Chegará esse grande dia, e aqueles que se acovardarem, vai ser como aqueles que estavam em 32 mil, perdão. E quando Gideão gritou, os covardes voltam para casa! Foram os covardes, tudo voltando para casa. Sobraram 10 mil. Aí Deus ainda quis ver quem tinha prudência para estar. Vejo o céu se abrindo, muitos anjos descendo, serafins, querubins, Gabriel, arcanjo Miguel, com a espada de fogo, pelejando pra lá e pra cá. Uma fumaça branca vai enchendo o templo, anunciando à igreja que a presença de Deus está neste lugar. Se abriu o céu, irmão. Mas se abriu o céu, irmão. Mas se abriu o céu, se abriu o céu. E desce anjo, desce anjo, desce anjo, desce. E desce anjo, desce anjo, desce anjo, desce. E desce anjo, desce anjo, desce anjo, desce. E desce anjo, o céu se abriu. E desce glória, desce glória, desce glória, desce. E desce glória, desce glória, desce glória, desce. E desce glória, desce glória, desce glória, desce. E desce glória, o céu se abriu. E desce fogo, desce fogo, desce fogo, desce. E desce fogo, desce fogo, desce fogo, desce. E desce fogo, desce fogo, desce fogo, desce. E desce fogo, o céu se abriu. Lá vem Deus Jeová, vem vestido de branco, andando sob fogo, com as mãos estendidas, está jogando fogo em cima da igreja, está anunciando que o céu se abriu, 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 o céu se abriu, 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 o céu se abriu, 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 o céu se abriu, 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 o céu se abriu. Se abriu o céu, irmão. Se abriu o céu, irmão. Se abriu o céu, se abriu, o céu se abriu. Se abriu o céu, irmão. E se abriu o céu, irmão. E se abriu o céu, se abriu, se abriu, se abriu o céu. E desce anjo, desce anjo, desce anjo, desce. E desce anjo, desce anjo, desce anjo, desce. E desce anjo, desce anjo, desce anjo, desce. E desce anjo, o céu se abriu. E desce glória, desce glória, desce glória, desce. E desce glória, desce glória, desce glória, desce. E desce glória, desce glória, desce glória.